Boa noite a todos que nos acompanham mais uma vez. A live em tudo em prol da sociedade. Esta é a primeira live de 2021. Desde já pedir as nossas sinceras desculpas pelos atrasos, questões técnicas que não estavam a jogar ao nosso favor. São nossos convidados, a doutora Benilde Miguel e o doutor Francisco Gung. Infelizmente, o doutor Marcelino dos Santos, por questões técnicas, não estará conosco. E boa noite, estimados doutores. Boa noite, doutora. Boa noite, doutor. Pronto, vamos fazer uma apresentação assim breve dos nossos convidados. Temos a doutora Benilde de Nazaré, Filomena da Ifano Miguel, é natural da província da Huila, tem um bacharelato em Biologia no Instituto Superior Politécnico de Ongiva, licenciada em Medicina na República de Cuba. Atualmente desempenha o cargo de diretora clínica do Hospital do Quicolo. Está a fazer a especialização em ginecologia obstetrícia. Esta é a nossa convidada médica. O outro convidado é o Dr. Francisco Gung, é natural, coincidentemente também da província da Huila, é licenciado em Economia pela Universidade Mandume Andemupaio, atualmente trabalha na administração municipal do Cuvelai, desempenhando o cargo de diretor do planeamento, do Gabinete de Planeamento e Estatística. É isso, né, doutor Gung? Sim, chefe. Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística. Planeamento e Estatística da administração municipal do Cuvelai. Pronto, hoje vamos fazer uma reflexão em torno do impacto e as consequências da Covid-19 na vida social, política e econômica. Para já, vamos começar com a doutora Benilde. Doutora Benilde, em termos de introdução, qual é o impacto, afinal, que a Covid-19 causou na vida social, em termos gerais, dos angolanos em particular e do mundo num todo? Boa noite, caros colegas doutores do painel, e agradecer primeiro a oportunidade cedida para falar de um tema muito importante e talvez que mexe com todo mundo. Impacto Exato. da Covid na vida social, em particular da Angola, podemos dizer que é um impacto negativo. Negativo de que maneira? Negativo porque nós tivemos que nos readaptar a uma realidade que não é a nossa habitual e privar-nos do nosso normal. Ou seja, socialmente, a gente teve que fazer ajustes para poder continuar a viver. Economicamente falando, também tivemos que fazer ajustes. Os gastos foram incrementados, o custo de vida está elevadíssimo. Então, acredito que o impacto da Covid social e economicamente não foi dos melhores, ou não está a ser dos melhores. Doutor Francisco Gung, a mesma questão, que impacto é que a Covid-19 está a trazer para a vida dos angolanos em particular e do mundo no seu todo? Muito obrigado, doutor. Primeiro, uma boa noite a todos os painéis, a todos os companheiros do painel e, em especial, aqueles que nos acompanham via Facebook. Dizer que é um tema bastante pertinente e oportuno, na medida em que este impacto, naturalmente, é um impacto negativo na esfera de todos os agentes econômicos. Estamos a falar das famílias, as empresas e o governo. E medida tem sido levado a cabo no sentido de poder fazer face a essa pandemia que tem estado a assolar a todos nós. Pronto, feita essa introdução, está aberto o debate.
Mas a questão que eu gostaria de colocar, especialmente a doutora Benilde, será que a Sim, Covid-19 veio de uma ou de outra forma destapar a fragilidade do sistema de saúde dos países a nível do mundo? bem, pergunta interessante, como diz a minha ministra, muito interessante e pertinente. Realmente, a Covid é aquela doença que veio mostrar que não existe raça, cor ou estado social. O que é que acontece com o nosso sistema de saúde? Nós sempre tivemos um sistema de saúde vulnerável, um sistema de saúde que não tem capacidade para lidar com grandes endemias e pandemias. Exemplo disso é a malária. Nós somos uma zona endêmica da malária, mas a malária no mundo, alguns países já erradicaram, mas Angola continua a ser fragilizado ou continua a ter mortes e mortes elevadíssimas pela malária. Ou seja, a Covid veio simplesmente mostrar, principalmente as elites políticas, que são as elites decisoras, que se precisa investir mais na formação do homem enquanto profissional de saúde e no sistema de saúde em geral, porque o nosso sistema de saúde realmente não é nem frágil, não sei qual é o termo que usaríamos, mas é um sistema que é muito debilitado e que para responder a certas situações às vezes é meio complicado. Mas a Covid veio mostrar que se precisa investir mais na saúde, se precisa investir mais e deixarmos de ir às dores de cabeça, estamos a viajar, estamos a emigrar. A Covid veio mostrar que precisamos fazer um investimento interno para o sistema de saúde. Pronto, uma questão lançada aos dois, que era a doutora Benilde, que era o doutor Francisco. Nós hoje nos debatemos com grandes dificuldades econômicas, por um lado, ter causadas já anteriormente pela baixa do preço do petróleo no mercado internacional. Como nós sabemos, praticamente sobrevivemos disso, é a nossa principal fonte de receitas no país. Mas, por outro lado, associado à Covid-19, será que as abordagens que o Estado tem feito desde que começou a Covid-19, a partir da decretação do primeiro estado de emergência até agora nas situações de calamidade, será que é a abordagem mais acertada ou qual é o vosso posicionamento em volta disso? Que medida que poderiam ter sido incrementada para que a situação não chegasse ao ponto que está, ou ainda que medida que medida que foram incrementadas que não deveriam ter sido incrementadas? Ok. Pronto, Então, pode falar primeiro do Francisco ou da doutora Benilde. A palavra é vossa. está bem, doutor Francisco, tenha bondade. Ok, obrigado. Bem, na verdade, desde do primeiro, do primeiro decreto face a essa pandemia, registramos aquilo que é a alteração nas despesas públicas. E como sabem, as despesas públicas é considerada, em termos genéricos, como um fator importante para o crescimento da economia e do bem-estar social. Portanto, com o surgimento dessa pandemia, houve revisões orçamentais que terão um impacto direto na vida das populações. E mesmo assim, ainda o Estado tem estado a levar a cabo, né, algumas medidas no sentido de poder ver melhorada a situação das populações. Doutor, consegue me ouvir? Sim, estamos a ouvir Sim, doutor, estamos a ouvir. perfeitamente. Sim. Ok, que bom. Bem, então, mas a pandemia agravou de que maneira a situação socioeconômica das populações, sobretudo em Angola, por causa de um fator muito relevante, né? Primeiro é que a nossa economia já se encontrava fragilizada, né, há mais ou menos 4 anos atrás, por causa da petrodependência, né, uma economia totalmente dependente de
de um produto exportável, de um único produto exportável, que é o petróleo, e no segundo trimestre de 2014, quando se deu a queda do preço do petróleo no mercado internacional, a nossa economia se ressentiu de maneira no sentido de tornou-se mais frágil, e com o surgimento da pandemia agravou esta situação. Portanto, o Estado já vinha evidenciando algum esforço para poder, no caso, salvar a economia, e a pandemia vem ainda de maneira a complicar aquilo que eram as políticas que estão a ser levadas pelo próprio Estado. E um fator muito importante nesta luta é que 60% da população economicamente ativa em Angola atua no mercado informal. E como sabem, o mercado informal é um dos mercados mais afetados, né, por causa das restrições. Serão as restrições que foram aplicadas no decreto de emergência, calamidade, né? Foram o primeiro decreto, depois os outros decretos já de estado de calamidade. Sim, doutor, estamos a ouvir. Sim, senhora. E essas medidas todas, né, o Estado, né, nós entendemos que poderia ter feito muito mais, mas ali a questão econômica não permite, e nós temos estado a entender ou a acompanhar o grande esforço que o Estado tem feito para manter uma espécie de tábua de salvação da própria economia, mesmo com esta pandemia. Por outro lado, esta pandemia veio agravar a situação porque terá elevado o número de empregos. Porque os agentes econômicos, sobretudo as empresas, né, começaram a despedir em massa. Por um lado, por não termos uma economia competitiva, uma economia que depende totalmente das importações, e associado ao fator de desvalorização da moeda, e depois as nossas fronteiras tiveram que também fechar, naturalmente a entrada de bens e serviços reduziu significativamente, encarecendo deste modo aquilo que são os produtos existentes ou que já tinham estoque, e criando uma certa vulnerabilidade no seio da população. E é um impacto muito negativo, e acreditamos hoje que ainda o Estado tem muito para fazer, que venha aplicar outras medidas no sentido de ver ou fazer face a essa situação socioeconômica que nós vivemos atualmente. Doutora Benil, a mesma questão que colocamos ao doutor Gung estende-se a si também. Está bem, doutor Ivo. Eu estava atento a ouvir o doutor Francisco, mas queria fazer uma retrospectiva rápida sobre uma situação que se viveu em Angola, acho que há coisa de 12, 14 anos, que é o Marburg, na província do Iso. O Marburg que vivemos em Angola, na província do Iso, por que não se alastrou? É uma doença também infectocontagiosa, ou seja, transmite-se de pessoa para pessoa, mas não se propagou tanto. Por quê? Porque na altura o Estado decretou que o ISO estava fechado, não entrava e não saía ninguém até se conter a pandemia na altura, ou seja, aquela doença no momento. E o ISO ficou isolado 45 dias. Agora, com os nossos decretos, quer do estado de emergência, quer do estado de calamidade,
a gente tem vindo a assistir uma abordagem não muito salutar por parte dos decretos. Por quê? Porque se eu digo que a maior economia, o maior ingresso das famílias em Angola é maioritariamente dependente do mercado informal, então a gente não tem que criar políticas que salvaguardem essa entrada de capitais ou de economia a essas famílias. Mas quero com isso dizer que os decretos vieram, né, para talvez tentar evitar a propagação, o maior índice de contágio e tudo mais, mas acabam falhando também. Por quê? Porque como é que vamos ter um decreto que diz que, por exemplo, na segunda-feira eu não posso ir ao mercado, mas na terça, na quinta e no sábado eu vou ao mercado? A pergunta que não quero se calar talvez seria, nesses dias o vírus está de repouso? Então, os decretos são bons realmente quando abordados para benefício da população e salvaguardar o bem maior que a vida. Mas eu acho que faltou um pouquinho de mais sensibilidade na abordagem, né, e na imposição dos decretos, porque acaba não se cumprindo o objetivo. Porque se tu me dizes que eu tenho um decreto que proíbe o ajuntamento de mais de 5 pessoas, e o mercado, a gente conhece o mercado, e aqui, por exemplo, tem mercados que tu estás a andar e parece que estás abraçado a outro comprador, porque não tem espaço. Como é que se permite que se abram os mercados em alguns dias e outros dias não? Somos da opinião que os decretos deviam vir, sim, para ajudar, mas estão a vir para atrapalhar. Já concluindo o meu raciocínio, por que dissemos que os decretos vêm atrapalhar? Alô, doutores? Sim, doutora, estamos à escuta. Ok, está bem. Porque Sim. estamos a dizer que os decretos, em parte, vêm atrapalhar. Como se diz, o Estado não é uma pessoa do mal, o Estado é uma pessoa do bem, ok? Quer conter a propagação do vírus, mas esquecem algo essencial e muito básico. Se cumprisse desde um princípio, talvez a gente não teria o índice tão elevado de casos positivos de Covid-19. Porque se fechassem realmente, na realidade, a província de Luanda, aí sim talvez teríamos a situação controlada e teríamos dito que os decretos sim estão a fazer alguma coisa favorável. Pelo menos, na minha opinião, acho que os decretos vieram mais a atrapalhar. Doutora, mas do seu ponto de vista, que abordagem que o Estado poderia ter feita de concreto é encerrar tudo em Luanda durante um período de tempo, ou, quer dizer, qual é o seu funcionamento? Sim, a minha abordagem, o meu posicionamento é este, que desde um princípio que se identificou os 3 primeiros casos de Covid-19 positivos em Luanda, devia-se fechar Luanda, até pelo menos se conter ou se ter um controle de quem esteve com contato, ou quem foi o contato direito e quem não foi, até se fazer a pesquisa dos casos possíveis positivos. Devia-se ter Luanda fechado. E se o doutor reparou no princípio da minha intervenção, eu dei o exemplo do ISO. O ISO teve Exato. Marburg e não se proliferou. Por quê? Porque adotou-se as medidas que o ISO fechava, ninguém entra e ninguém sai. E conseguiu se conter a doença. Ok. O doutor Francisco, na sua abordagem, há algum tempo dizia que, pronto, a nossa economia teve essa decaída já de alguns anos para cá, fiz a referência a 2014, e disse que o Estado tem vindo a adotar medidas para poder salvar a economia. Será que, com esta questão da pandemia, da Covid-19, estamos a perder as esperanças de que essa economia seja salva? Ou, quer dizer, o que lhe parece? Bem, doutor, na verdade, a esperança não se perdeu. Não se perdeu na medida em que nós temos estado a acompanhar que o Estado, nas suas várias vertentes, tem feito grandes esforços no sentido de catapultar cada vez mais os investimentos. Mas queria trazer ainda aqui à tona, né, aquilo que é
a situação a situação social, sobretudo nos setores produtivos, quer desde o setor primário ao setor terciário, em termos numéricos, a queda que terá sofrido, sobretudo no segundo trimestre do ano transado. Bem, Exato. repare que no setor das pescas, né, de acordo com o último relatório do Instituto Nacional de Estatística, no setor da pesca nós tivemos uma queda de 27,8%. No setor dos petróleos, que por sinal é a rama com maior peso no orçamento do Estado, tivemos ali uma queda de 8,2%. No Exato. setor extrativo dos diamantes, houve uma queda de 15,6%. No setor da construção, registramos uma queda de 41%. No comércio, registramos uma queda de 0,1%. No setor dos transportes, registramos uma queda de 88%. No setor imobiliário, registramos uma queda de 17%. No setor da indústria transformadora, registramos uma queda de 4%. E até mesmo em subsídio, registramos uma queda de 61%. Portanto, essas quedas de caráter negativo terão, né, o seu reflexo aonde? Nas famílias, né? Nas famílias. Porque aqui estamos a falar de uma economia e todos nós somos agentes econômicos e o foco da produção são as famílias, são eles os consumidores. E nesta ordem toda, nessa ótica, quem acaba por sofrer mais são as famílias, até porque a nossa situação local, quase que temos a maior parte dos nossos rendimentos familiares são variantes. Então, as nossas famílias não têm uma renda fixa, na medida em que prevalece o maior peso do mercado informal. E estamos aqui a falar do setor do transporte com 78% como a queda, porque terá reduzido a circulação, né, nesse setor. E na cadeia de produção, né, temos a produção e distribuição. A distribuição faz-se por transporte. Logo, a produção, naturalmente, com a redução, com a queda no setor do transporte, não terá chegado aos consumidores final. Ou seja, pode-se produzir mais, os consumidores finais, que são as famílias, poderão não ter acesso. Por quê? Porque reduziu, né, aquilo que é a circulação no setor dos transportes. E aqueles que estiverem a circular, naturalmente, por causa do fator procura-oferta, o preço vai se agravando. Por exemplo, a produção de uma área, né, numa certa região de produção de tomate. Doutor. Sim. Sim, estávamos a lhe ouvir com dificuldade, mas agora melhorou. Consegue me ouvir? Sim, doutor. Sim, agora sim. Estamos a ouvir, doutor Francisco. Doutor Francisco? Doutor Francisco? Pronto. Parece que o doutor Francisco deve ter algum problemazinho aí de rede. Doutor. Doutor Francisco? Pronto. Enquanto a questão do doutor Francisco se regulariza, doutora Benilde. Sim, doutor. Uma outra questão que não se cala é exatamente saber. Pronto, nós temos acompanhado a evolução da Covid-19, quer a nível da Angola, quer a nível internacional,
E Sim. já projeções haviam que até julho do ano passado teríamos cerca de 10 mil casos em Angola. Uhum. Mas isso não aconteceu naquela época e também não tem acontecido assim com a maior parte dos países africanos, tendo em conta a projeção que foi feita durante este tempo pela Organização Mundial da Saúde. Qual Uhum. é a explicação que se tem em volta desse fenômeno? Quer dizer, uma projeção que é feita por especialistas de que a África teria essa contaminação até aquele período de tempo, no caso da Angola, 10 mil casos em julho, mas não aconteceu. E nos outros países, com particular destaque os países da América e da Europa, a Sim. propagação foi numa velocidade muito alta. Que explicação é que isso tem, doutor? É assim, quando a gente começou a falar, falamos da debilidade dos nossos sistemas de saúde. E a debilidade Uhum. dos nossos sistemas de saúde em África é quase comum. Ou seja, o que é que acontece? Por que é que os números da Covid-19 em África... Sim, sim, doutor. Por que é que os Esteja à números da vontade. Covid-19 em África têm essa suposta exceção? Porque Exato. o nosso continente praticamente se passou a ser um dos continentes com menos casos, ou seja, por ser o segundo continente mais populoso, com 1,2 bilhão ou qualquer coisa assim de habitantes, devia ser o triplo dos casos positivos. Mas isso não acontece, porque os nossos sistemas de saúde não têm a capacidade para fazer uma testagem massiva e definir se realmente existe ou não reatividade da Covid a nível da comunidade. O nosso sistema não tem a capacidade para fazer essa testagem, razão pela qual os números continuam baixos. Quando é que a gente vai fazer uma testagem, por exemplo? Um quarteirão deu, por exemplo, alguém deu positivo e todo mundo é isolado, depois é testado. Mas, não se, por exemplo, aqui não se testa a centralidade toda, mas quantas pessoas já tiveram contato. Por que não se faz? Porque não temos capacidade de testagem para o número de pessoas que somos. Mas, doutora, será que Sim. é só exatamente essa capacidade de testagem ou há outras questões associadas? Até porque, olhando para aquilo que são os números que têm sido divulgados, por exemplo, o caso da Angola, no número de testes realizados por dia, a positividade nunca passa os 6%, salvo erro. Sim, é Diferente verdade. do que acontece na realidade. Será que a isso está associado apenas o facto de não termos a capacidade de testar ou algumas imunidades os africanos foram desenvolvendo que até certo ponto repelem a Covid-19? É assim, se a gente parar e migrar um pouquinho para a Itália, o maior número de pacientes que chegaram a óbito por Covid-19 são já pessoas na terceira idade. Ou seja, Exato. pessoas que já são anciãos, 60, 50 anos para cima, e pessoas já com patologias associadas. Ou era diabético, ou é hipertenso, ou é cardiopata, ou seja, tem já uma patologia de base. O que é que acontece? Essa pessoa que já tem uma patologia de base, já tem um sistema imunitário um pouquinho baixo. E associando a isso a idade dele. É um ancião, então é outro fator de risco que faz com que o vírus encontre um hospedeiro bom para se multiplicar e levar à mortalidade dessa pessoa. Ao contrário da nossa realidade, os casos, principalmente os casos que chegaram a óbito e tudo mais, são pessoas também com comorbilidades já. São pessoas já com as suas patologias e pessoas já, talvez que tenham um estilo de vida não lá muito saudável, porque nós temos pessoas que não têm nenhuma patologia de base, teve Covid e hoje está curado, e está normal a trabalhar, e está tudo ok. Então, talvez o fator doenças de base e o fator idade tem muito a ver. Não Okay. muito que geneticamente nós temos. Há pouco até eu estava aqui a conversar com uma das meninas daqui de casa e diz que é porque nós somos pretos e temos melanina. Eu disse, não se justifica por aí. Não é o facto de termos a melanina que faz com que a gente não apanhe Covid. Não. Temos realmente boa imunidade,
boa imunidade, e talvez o vírus, quando entra, não encontre hospedeiro suscetível com facilidade para se desenvolver a doença e chegar a óbito. Pronto, essa é a questão que não se calava e muita gente, se calhar, estava curiosa em saber por que para a África o processo não está à velocidade, mesmo com o sistema de saúde deficitário que nós temos. Doutor Francisco, agora consegue nos ouvir em condições? Penso que sim, já, infelizmente, depois de Pronto. uma... Há uma questão colocada pelo o ilustre Tenório Desejado Sacato. Ele diz boa tarde, ele colocou já a questão antes das 18. Saúde aos pré-eleitores e pergunta, do vosso ponto de vista, qual seria a posição ou apoio às empresas que, por razões da situação da Covid, estão à beira da falência? E pergunta isso, depois, é possível o Estado injetar capital nas empresas a fim de salvá-las? Essa questão está aí lançada e também está aí projetada. E gostaríamos de ouvir primeiro a reflexão do Dr. Francisco, já que há algum tempo ficou sumido, e em particular por também ser economista. Ok, obrigado. Bem, na verdade é uma questão de caráter muito pertinente. Dizer que o Estado, né, nessa situação em que muitas empresas estão a ir à falência e, naturalmente, há necessidade de fazer uma injeção de um capital para ressurgir, levá-las à ressurreição, né, no caso, podemos assim dizer. É possível sim, é possível. É só nós acompanharmos que o Estado tem várias políticas de financiamento para então poder facilitar ou capitalizar aquelas empresas, né? Não são políticas de, digamos assim, que têm surgido de forma muito eficiente, na medida em que muitas dessas medidas que o Estado tem aplicado não têm surgido, não têm tido os efeitos desejados. Mas, nessa situação da pandemia, o Estado tem estado a abrir várias linhas de créditos e financiamento no sentido de essas empresas poderem fazer face àquilo que é a sua atividade econômica. Ok. Doutora Benil, praticamente Sim, nós terminamos o ano de 2020 com o balanço que tivemos acerca de contaminação da Covid-19 e fala que parece, a doutora que é especialista depois nos explique bem isso, de uma nova mutação do vírus da Covid-19 e a ser mais perigoso, mais letal e afeta uma camada como essa nossa, com muita energia e muita saúde para poder até doar e tudo. Como é que preparação é que podemos ter, já que durante o ano de 2020 sempre ouvimos das autoridades que nenhum país estava preparado para a Covid-19. Tá bem, doutor. Sim. Doutor. Que preparação é que devemos ter em função da nova realidade do SARS-CoV-2 que mutou? O que é que acontece? Exatamente. O vírus, sim. O que é que acontece? Os vírus são parasitas obrigatórios. Eles precisam de um organismo vivo para sobreviver. Segundo, quando já estamos a falar de mutação de um vírus, dificilmente a gente vai encontrar a cura desse vírus. Por quê? Porque ele mutou, ou seja, mudou a sua forma genética e converteu-se em algo mais perigoso. É como o vírus do HIV. A princípio era apenas um vírus onde as pessoas foram fazendo os estudos, mas foi sofrendo mutações genéticas, ou seja, a sua estrutura genética alterou, o seu ARN, que é o material genético do vírus, mutou, e então tem maior letalidade. E por que essa preferência pela idade jovem?
ainda isso é um mistério, está em estudo, e acredito que vamos depois, junto às pessoas com mais experiência, os cientistas que estão agora a tentar perceber o porquê da mutação desse vírus, depois vamos conseguir perceber. Agora, a tua pergunta, como é que os países devem estar preparados para enfrentar uma segunda pandemia, né? Ou seja, uma possível complicação do SARS-CoV-2? Acredito que, Certo. faltando sempre pelas medidas, né, já impostas, ser um pouquinho mais rigorosos, porque, não, como já disseste, não existe nenhum país ou um sistema de saúde preparado para enfrentar qualquer vírus que seja. Por quê? Porque os vírus são mesmo esses micro-organismos tão invisíveis que a gente não vê, não sabe como chegar para matar. A gente, por exemplo, quando eu digo que os vírus são micro-organismos pequenos, são vírus, são micro-organismos pequenos que não têm um tratamento efetivo. Se reparares, as gripes todas são vírus, mas se você reparar, não existe um tratamento efetivo para uma gripe. Por quê? Porque os vírus não têm tratamento. O tratamento das doenças virais é apenas sintomático. A gente trata a sintomatologia. A preparação deve ser individual, devemos consciencializar mais as pessoas e dizer que realmente o vírus mutou e a coisa está mais perigosa. Mas dizer que existe uma maneira do país se preparar para enfrentar essa pandemia, acredito que não temos, e nenhum país está em condições de enfrentar uma segunda Covid-19. Doutora, será que, na sua experiência enquanto médica e os estudos já feitos sobre a vacina da Covid-19, esta nova mutação da Covid será possível ser combatida com a vacina já desenvolvida que poderá ser praticamente aplicada mesmo aos angolanos, conforme diz a ministra, a partir de fevereiro? Doutor Ivo, essa pergunta é muito interessante e melindrosa. O que é que acontece? Nós sabemos que para se desenvolver um fármaco, para se desenvolver uma vacina, para se desenvolver qualquer coisa que vai para o nosso organismo, se precisa de tempo. Por quê? Porque em farmacologia os medicamentos passam por ensaios clínicos. E esses ensaios clínicos levam meses, anos e até décadas. Então, é a primeira vez na história da medicina a se fazer uma vacina em menos de um ano. Existem ainda muitas questões a pairarem pelo ar, se realmente a vacina é efetiva ou não. Se vamos receber, depois vamos sofrer, porque estamos a acompanhar nas redes que você apanhou a vacina, depois começa com aqueles tiques e tudo mais. Então, não sabemos se realmente são consequências da vacina ou não. Por quê? Porque as vacinas são vírus atenuados. Vírus atenuados é o que? Pegar o vírus, né, levar para o laboratório e usar o mesmo material do vírus para formar a vacina. Então, eu estou a injetar material proveniente do vírus a um organismo, que pode reagir de uma maneira, né, cada organismo é um organismo, e pode reagir de maneira diferente em dependência da pessoa. Mas dizer que a vacina vai ser efetiva ou vai, por exemplo, vai minimizar com que haja poucos casos de Covid-19, é muito cedo e prematuro falar sobre a vacina da Covid e quais são os seus reais efeitos. Por quê? Porque a gente até sabe que nós temos pessoas com paralisia flácida, poliomielite, e se supõe que no nosso esquema de vacinação, as crianças recebem a vacina da poliomielite. E mesmo assim, temos crianças com paralisia flácida aguda, que é aquelas crianças que têm, desculpa, vou exemplificar, a mão assim, o braço também, por consequência da poliomielite. Mas são crianças vacinadas. Significa que o organismo recebeu a vacina, mas não conseguiu criar imunidade suficiente contra a poliomielite. Então, pode-se dar também o caso da Covid-19 ter as mesmas atitudes no organismo da pessoa. Tem quem talvez receba a vacina e ganhe a imunidade contra o vírus, ou seja, cria anticorpos contra o SARS-CoV-2,
ou tem aquela pessoa que pode receber a vacina e simplesmente quando entrar em contato com o vírus, o organismo não tem anticorpos, não consegue reconhecer o vírus e essa pessoa é a doença, pode chegar a óbito ou então ter as sequelas que a Covid-19 está a deixar. Ok. Doutor Francisco, a doutora Benilde, na sua abordagem, quando nós questionávamos sobre que medidas é que o Estado deve adotar, que é para podermos nos prevenir desta nova mutação do vírus da Covid-19, dizia que havia necessidade de agravar as medidas, por um lado também. Para além de outras questões que foi explicando, falava da agravação das medidas. Doutor Francisco, se partilha da mesma opinião que devem ser agravadas as medidas, o que o Estado pode fazer, quer dizer, para além dessa questão da agravação das medidas, nós sabemos que vai agravar o custo de vida das famílias, vai agravar a condição de vida das famílias. Em contraparte, o que o Estado pode fazer para atenuar esse sofrimento das famílias? Sim, doutor, na verdade, o agravar as medidas nesta fase, nesta altura, é sinônimo de complicar a situação socioeconômica das famílias que já está cada vez mais a piorar. Porque, como sabem, essa pandemia veio de maneira a aumentar significativamente aquilo que é o custo de vida das populações. Portanto, no agravamento das medidas não é um tanto quanto um indicador para poder fazer face à vida das populações, porque, por um lado, se estamos aqui a procurar salvar o bem maior que é a vida por meio de decretos, mas, por outro lado, também estamos aqui a matar as famílias porque nós conhecemos a nossa situação e realmente há aquelas pessoas que só comem se saírem à rua. Há aquelas pessoas que só comem se irem ao mercado informal. Ainda há quem come a calhar. Portanto, o agravar as medidas seria plausível se fosse acompanhado com aquilo que são chamadas transferências, as transferências monetárias às mesmas famílias. Às mesmas famílias, com o mínimo para poder fazer face às suas vidas. Porque se o Estado primar simplesmente em agravar as famílias, e o Estado é uma pessoa de bem, também estará a matar, porque nunca paramos para fazer conta quantas pessoas estão a morrer de fome. Porque o que está a matar só em Angola não é só a própria pandemia. Tem várias outras doenças que estão por detrás disso. E a situação social, nós quando saímos à rua diariamente, vemos pessoas com rostos tristes, rostos de desespero. E é complicado. Por quê? Porque a condição primária de sobreviver é não ter fome. E a de autonomia, naturalmente, é ter saúde. Então, há de se fazer um esforço conjugado no sentido de fazer face, né, àquilo que é a situação das nossas famílias. O Estado não pode só primar em agravar as medidas, né, para poder evitar a propagação da própria pandemia, mas também, antes, porém, deve-se criar, né, já tem ali aquele projeto que é o Cuenda, né, que acredito eu, são 8 mil kwanzas. 8 mil kwanzas. 8.500 kwanzas, doutor. 8.500 kwanzas. 8 mil. Obrigado, doutor. Bem, já é um princípio, né, é um projeto piloto que já tem estado a se refletir no seio de uma minoria. E seria bom que esse programa se alargasse, né, a mais família, a mais localidades, embora seja um valor com aquilo que é o custo atual de vida quase insignificante, mas, de certo modo, já terá algum significado para quem não tem, para quem realmente não tem.
Então, o Estado só poderá agravar as medidas quando puder criar mais condições para que as próprias famílias possam, de certo modo, ter uma fonte de rendimento. E nessa altura, né, nós sabemos que, né, economicamente, num circuito de uma economia fechada, onde há intervenção, onde não há intervenção do Estado, onde se estabelece apenas uma relação família-empresa, em via de regra, a parte do nosso rendimento que não é consumida destina-se à poupança. Mas acredite que no presente momento, quase em Angola ninguém está a conseguir fazer poupança. Nós estamos a conseguir fazer poupança, infelizmente. Isso é real, por quê? Porque os produtos da cesta básica estão tão caro, e quase que o nosso rendimento não serve para fazer face àquilo que são as nossas necessidades. E quando, né, naquilo que é a nossa reta orçamental, consumimos além ou acima da nossa reta orçamental, só há duas explicações. Ou estamos a nos endividar, ou estamos a consumir aquilo que não nos pertence, né? Porque estamos a exceder aquilo que é a nossa reta orçamental. E por outra, né, isto é fruto de não termos uma economia competitiva, porque tudo quase que se consome é fruto das importações. Nós, quando tivemos um boom econômico, o país de uma forma geral, não tivemos, perdemos a soberana oportunidade de poder investir e diversificar a economia. É bem verdade que o discurso da diversificação da economia agora está na moda. Diversifica, diversifica. Mas como? Diversificar sem dinheiro não é possível. Agora que não temos dinheiro, estamos a falar em diversificação. Diversificação é sinônimo de investimento. Vamos diversificar como? Então, seria bom, né, o Estado, independentemente daquilo que é a própria situação socioeconômica, né, criar-se ainda outros mecanismos para poder aliviar, né, o sofrimento das famílias. E o outro, sim, né, é a situação né, já temos estado a registrar aquilo que é o alívio econômico ou alívio fiscal por parte das empresas, no sentido de não ver todas as empresas a desaparecerem do mercado face à pandemia ou à situação atual. Já para concluir, né, dizer que os países não concorrem em termos econômicos, mas sim que concorrem são as empresas. Portanto, o Estado deve apostar fortemente nos financiamentos às nossas pequenas, médias e grandes empresas, no sentido de poder absorver a mão de obra que se encontra, no caso, fora daquilo que é a produção nacional. Tá bom. Doutora Benilde, o mestre Edmundo de Polifa saúda e diz que quer que a doutora esclareça, quer dizer, lhe faça a entender, vou projetar até aqui a questão, Sim, possa ajudar a entender, a diferenciar a composição genética do vírus da Covid-19 com esse novo que surgiu na Europa. É a questão, ele coloca mesmo nesses termos. Doutora Benilde. Doutora Benilde, consegue nos ouvir? Doutora. Doutora Benilde. Infelizmente, parece que a doutora Benilde não consegue nos ouvir. Doutora.
rede não deve estar saudável. Parece que a rede não está em condições. Pois. Vamos ver se conseguimos ajudar aqui. Pronto. Enquanto que a doutora Benilde. Doutora Benilde. Doutora Benilde. Pois, enquanto que a doutora Benilde Não está sem vai som. organizando. Doutora? Doutora, Não, consegue nos ouvir? não tenho som. Não tenho som. Não consegue? Estou sem som. Pronto. E agora, doutora? Consegue nos ouvir, Alô, doutora? doutora? Caramba, essa é a internet. Doutor Ivo? Sim, doutora. Doutor Ivo? Consegue nos ouvir? Infelizmente, a doutora Benilde parece que não consegue nos ouvir. Estou sem Doutora, som. agora consegue nos ouvir, doutora? Já diminuí, Consegue já nos ouvir? aumentei, mas não tem sinal, não está a sair. Não estou a ouvir. Ela não consegue ouvir. Pronto, eu acho que vamos. Doutor Ivo? Sim, doutora. Doutor Ivo? Sim, Doutor Ivo? ela não consegue nos ouvir. Doutora, consegue nos ouvir agora? Opa. Doutor Ivo? Sim, doutora. Não estou a ouvir, não tem som. Parece que. Não estou a ouvir. Eu agora os fones. Pronto. Doutor Francisco está numa escuridão. Doutora Benilde, fomos obrigados a. Vamos ainda esperar ela retomar. Mas, doutor, enquanto a doutora Benilde volta aqui a conexão conosco, hoje, doutor, há uma questão que se levanta muito a nível da economia internacional. Nós sabemos que a Covid-19 começou na China, mas a China não está entre os países mais afetados economicamente pela Covid-19 no mundo. Então, qual é a apreciação que o doutor faz enquanto especialista? Doutor, aí surge a questão daquilo que nós chamamos de vantagens comparativas, né? As vantagens comparativas, naturalmente, a China terá se apegado ao momento atual para intensificar aquilo que é o seu forte. E nós sabemos que a China é uma gigante em termos de tecnologia e produção. Portanto, Exato. ela terá encarado esse momento como uma oportunidade de negócio. Né? É um estudo de mercado feito, é uma oportunidade de negócio e investiu fortemente naquilo que são as medidas para poder fazer ou conter a propagação da pandemia, como é o caso da produção de álcool gel, produção de máscara, entre outros equipamentos de saúde, né, que as unidades sanitárias têm estado a usar para poder conter a propagação desta pandemia. Isso terá dado um crescimento significativo na economia chinesa. Essa razão de ela não ter crescido, né? Se formos a fazer uma análise comparativa, uma avaliação, o relatório do FMI no primeiro trimestre do ano transato
dava indicadores de que a economia chinesa terá crescido nesta fase 3%. 3%, sobretudo por causa daquilo, da produção feita, ligada a produtos, né, para conter a própria pandemia. Ou seja, ela inundou o mercado mundial com máscara, álcool e outros produtos ligados à saúde. Isso terá dado uma significância grande para o crescimento da mesma economia chinesa. Então, podemos também aqui afirmar que a Covid-19, quer para a China, quer para outros países do mundo, não trouxe só consigo coisas negativas. Não. Do ponto de vista econômico, não trouxe só coisas negativas, porque algumas economias foram crescendo. Algumas empresas a nível mundial cresceram. E por quê? Porque também, se virmos bem, essa pandemia terá alavancado aquilo que é o setor das tecnologias. Hoje, né, nós usamos mais as TIC para poder fazer face às nossas atividades laborais e não só, como exemplo prático aqui, essa nossa live, que anteriormente quase que não era muito notável. Então, todos esses protagonistas ou criador dessas TIC vem como uma oportunidade e tem estado a sentir o crescimento naquilo que é o seu capital. Ok. Doutora Benilda, agora já está em condições? Já sim, doutor, já estou. Pronto. Dizíamos a questão colocada pelo mestre Edmundo. Ele pergunta, quer que a doutora lhe faça entender, ou lhe ajude a entender, a diferenciar a composição genética do vírus da Covid-19 com esse novo que surgiu na Europa. Olha, na verdade, o Edmundo, o Eiolo, boa noite. É assim, coloque só a pergunta, só favor. Pronto, está aqui colocada a questão. Ok. Entender, diferenciar a composição genética do vírus da Covid-19 com esse novo que surgiu na Europa. É assim, nós sabemos que os vírus têm o material genético composto por ácido ribonucleico, ou seja, ARN. E então, nessa composição genética, existe, ou seja, a nova mutação do vírus carrega 17 mutações em diferentes pontos do seu código genético. Significa que aumentou a virulência deste vírus, aumentou a rapidez com que se transmite a Covid-19. Ou seja, se antes o vírus tinha uma velocidade de 50, com essa nova mutação está a uma velocidade de 100. Então, para dizer que a variante até foi batizada a linhagem B1.1.7, que carrega 17 mutações diferentes em diferentes pontos do código genético do mesmo vírus. E nessa mesma variante, então, onde está relacionada a velocidade de transmissão da Covid-19. Por isso é que está a dizer que aumentou a virulência da Covid-19 e aumentou também a velocidade com que se transmite ou com que se transmitia o vírus da Covid-19. Ok. Tá bom. Doutora, há outra questão colocada pelo ilustre Nambalo. Sim. É o nosso colega que até tá em Portugal. Sim. Ele diz, doutora, não sei se me podes ajudar na seguinte analogia que faço. A malária é pandemia para o caso da Angola, mas nunca encerramos nenhuma instituição. A Covid-19 é uma pandemia mundial, restringimos tudo. A minha pergunta é, entre a malária e a Covid-19, qual delas está a ceifar mais vidas em Angola? Caramba, eu estava à espera dessa pergunta. Eu estava à espera que alguém fizesse essa pergunta. É assim, a malária continua a liderar as mortes em Angola.
Certo. Covid-19. Nós temos mil e tal mortes por Covid-19. E na malária nós temos diariamente, pelo menos só em Luanda, diariamente mais de 100 mortes por malária. Então, realmente, a pergunta dela é muito interessante quando diz que malária endêmica é uma endemia da Angola, mas a malária já tem tratamento, ou seja, a malária sempre teve tratamento. Quando é que a malária se torna muito perigosa? Quando os pacientes chegam tardiamente às unidades sanitárias. Mas se não, a malária tem tratamento. Já diferente da Covid-19, ainda não se tem um tratamento. Estamos a combater algo que não sabemos com que lidar para poder minimizar a proliferação e o contágio da Covid-19. Mas a malária continua a ser a primeira causa de morte em Angola, depois dos acidentes, claro, mas a malária está a liderar e nem por isso se fechou as fronteiras. Doutora, mas será que aqui o combate à malária não passa necessariamente por uma sensibilização, ou seja, olhar para a questão da saúde preventiva, já que com a Covid-19 parece que todos os cantos, todos os programas, tudo que é anúncio, hoje todo mundo até em felicitações de Natal das empresas, quer públicas, quer privadas, hoje fala-se da lavagem das mãos com água e sabão, fala-se de distanciamento. Será que a malária ainda há pouco que se fala ou o que se passa para não termos a mesma velocidade de cuidado que se tem com a Covid-19? Bem, eu acho que o caso da malária passa por caímos no comodismo, porque do mesmo jeito que se difunde a informação sobre a Covid-19, se fosse a mesma difusão que tivesse a malária, acredito eu que estaríamos a dizer que podíamos estar a erradicar, ou então pelo menos teríamos os números de morte por malária já estariam a diminuir. Quero com isso dizer que realmente os nossos meios de comunicação, as nossas cadeias televisivas, do mesmo jeito que estão a fazer a propaganda, a educação preventiva para a Covid-19, deviam também estar a fazê-lo para a malária, coisa essa que não acontece. Então, acredito que falta realmente um pouquinho mais de saúde pública, saúde preventiva, porque prevenir é melhor sempre que tratar. Então, acho que falta passar mais informações, passar mais educação para a saúde, porque a malária a gente tira da onde? De uma picada de mosquito. Onde é que o mosquito vai pôr a larva? Numa água parada. Se a gente continuar ou começar a passar educação para a saúde, que não pode ter essa água parada, porque senão vai ter um mosquito, vai ter uma larva, e depois vai ter malária, aí a coisa podia fluir. Do mesmo jeito que passa essa informação de que tem que lavar a mão, tem que usar a máscara, tem que usar o álcool gel para quem tem possibilidades. Então, acredito que se fazer uma boa educação e preparação, prevenção, fundamentalmente, para a saúde, estaríamos a combater a malária. Tá bom. A doutora Ivone, que curiosamente foi uma das nossas convidadas na live passada, ela coloca uma questão ao Dr. Gung, diz, uma vez que a China não estando atualmente inclusa nos países afetos pelos 50% do PIB mundial decrescente, estar a aproveitar-se do momento através de desvantagens que o doutor referiu-se, como Angola poderá tirar algum proveito positivo econômico dessa situação toda? Bem, é uma pergunta muito pertinente, doutor Ivo. Mas aqui a grande questão que se coloca é o que Angola produz? Né? O que Angola produz que é exportável? E a resposta é nada. Nada por quê? Porque só temos um único produto que é exportável, que é o petróleo. E como nós todos sabemos, o petróleo também está como está. Então, relativamente às vantagens que o país tira, quase que na situação presente não vejo vantagem, né?
país poderia tirar desta situação na medida em que nós nos encontramos numa posição de dependência, né? Totalmente dependência. Não sei se houver, nunca ouvi, se estamos, ou o país está a desenvolver uma técnica, ou também está inserido no processo de desenvolvimento e produção da própria vacina. Sim, doutor. Alô, doutor? Sim, doutor Francisco. Consegue me ouvir? Sim, sim. Bem, a China está a tirar vantagem porque ela é uma gigante em termos de produção. A China tem uma economia competitiva, é uma economia que atua, né, em quase todos os setores. Todos os setores, ela é saudável, é uma economia saudável, tem a tecnologia de ponta. Por isso é que está a tirar vantagem desta situação atual. Agora, já o nosso caso, só encontramos desvantagem na medida em que nós quase que não produzimos. Nós quase que não produzimos e nessa ordem de ideia somos altamente dependentes. A única vantagem que nós vamos encontrar talvez é se a pandemia terminar. A pandemia terminar e nós vamos recuar internamente, começar a ver a nossa situação interna do país, né? Para poder salvar a própria nossa economia, porque neste momento não encontro vantagem alguma, porque mesmo esses financiamentos, esses apoios que a China tem estado a nos conceder, os custos, ou seja, os custos são muito altíssimos. Não tem sido essas dívidas que o país tem estado a contrair para poder fazer face às medidas de prevenção à pandemia, não tem sido medida, ou seja, não são custos, só os seus retornos, né? Os seus retornos não são de caráter imediato, mas também a nossa tem estado a aumentar naquilo que é a dívida externa do país, por causa do surgimento dessa mesma dívida, por causa do surgimento dessas mesmas dívidas. No presente momento é só desvantagem, porque a nossa dívida tem estado a se agravar dia após dia por causa desta pandemia, porque fomos mesmo obrigados a contrair, né, a recorrer a empréstimos externos para poder fazer face à nossa situação, que já é frágil, né, do ponto de vista econômico a nível do país. Então, doutor Francisco, pronto, fala dessa situação de desvantagens e curiosamente até a questão que eu quero colocar está ligada a uma outra questão que a doutora Ivone coloca agora, vou projetar mesmo já. Doutor Hugo, penso que as vantagens são mais internas do que externas, é o que a doutora Ivone diz, e estão mais assentes na produção nacional, partindo do pressuposto que hoje, com o encerramento das fronteiras, estamos a consumir em quase 70% dos produtos agrícolas da produção interna do que externa. E essa produção é visível e refletida no dia a dia das famílias angolanas. Qual é o comentário que me oferece a fazer, doutor? Bem, relativamente àquilo que é a produção, né, de uma forma geral, que não esteja ligado simplesmente àquilo que tem a ver com a própria pandemia, podemos considerar isso como medidas protecionistas. Desculpem que eu estou a ir ao encontro da luz. São também tidas como medidas protecionistas, ou seja, né, nesta vertente, né, eu dizia, né, nós não encontramos vantagem do ponto de vista
de produção de meios para poder fazer face à própria pandemia. Mas agora, de uma forma geral, naquilo que é a produção interna, a vantagem é mesmo isto que a doutora Ivone acabou de aflorar, né? Já estamos mais virados para aquilo que é a produção interna, já estamos mais virados no consumo dos produtos produzidos localmente, já estamos mais virados à potencialização do produtor local, até porque o nível de importação terá reduzido de forma significativa. Este também é um lado positivo, né? É um lado positivo. E acreditamos que com os olhares virados para a produção interna, haverá mecanismo de poder melhorar a produção local com mais eficiência e mais qualidade. Por quê? Porque alguns economistas defendem que o crescimento econômico é o quê? É a capacidade que as nações têm de poder oferecer às suas populações, no longo prazo, produtos e bens com qualidade, né? Portanto, se virarmos para aquilo que é a produção nacional com mais qualidade, ali também poderemos estar a ressentir ou a sentir, né, alguns efeitos positivos do ponto de vista da produção interna do país, que há muito clama por mais investimento e por uma atenção especial, sobretudo no setor primário ligado à agricultura, que por sinal é a base. Obrigado. Pronto. Doutora Benilde, a doutora Benilde, será que faz uma apreciação, como a maior parte das pessoas tem feito, de que a Covid-19, até certo ponto, trouxe vantagens para o setor da saúde em Angola? Doutora Benilde, consegue nos ouvir? Foi muito mal mesmo. Consegue nos ouvir agora? Sim, acho que melhorou um pouquinho. Pronto. Eu colocava a questão, será que a doutora partilha da mesma ideia de que a Covid-19 trouxe alguma coisa de positiva para o setor da saúde em Angola? Alguma coisa para o setor da saúde? Sim, alguma coisa positiva para o setor da saúde em Angola. Doutora. Parece que a rede da doutora não está nas mesmas condições. Uhum. Enquanto melhora a rede da doutora Benilde, doutor Francisco Gung, o Paulo Camutena coloca uma questão ao doutor Gung. Como economista, o que propõe para que o Estado possa minimizar a situação atual em termos econômicos no país? Ok, obrigado. Na situação atual, naturalmente, o Estado tem muito a fazer para melhorar a situação econômica do país. Uma das questões ou das situações que eu proponho é que o Estado deve, né, potencializar mais as pequenas e médias empresas, no sentido em que possa haver efetivamente uma diversificação da economia. Deve criar também mais centro de formação virado ao setor do empreendedorismo, né? No sentido de encontrarmos, né, destacar
ou seja, encontrarmos aquilo que é o potencial de cada jovem para poder contribuir na situação presente. Deve também, né, continuar com as políticas protecionistas, sobretudo agravar as taxas aduaneiras para aqueles produtos que são produzidos localmente, né? São produzidos localmente no sentido de termos um consumo daquilo que é produzido a nível local e que isso cria incentivo às empresas. Cria incentivo às empresas e se houver esses incentivos às empresas, o número de consumidor quando aumentar, naturalmente os investimentos também poderão aumentar dessas empresas. Uma das medidas é que o Estado deve continuar a apostar naqueles que são os setores estruturantes. Os setores estruturantes, estamos a falar da energia, estamos a falar das vias de comunicação, Doutor Francisco, sobretudo o setor da energia. doutor Francisco, estamos a ouvi-lo com corte. Não sei se agora. Doutor, Sim, consigo lhe ouvir. pronto, dizia que era. Sim. Dizia eu que é necessário que o Estado aposte fortemente naquilo que são os setores estruturantes, sobretudo o setor das energias e as vias de comunicação. Epa, agora aparece mesmo. Nós estamos agora aparece no escuro, mas pronto, o importante é que consegue me ouvir. O setor das energias é essencial, porque nós não podemos falar da industrialização se não houver energia. O Estado tem estado a falar da atração do ID, ou seja, o investimento direto estrangeiro, mas para tal nós precisamos ter as condições primárias para que consigamos atrair efetivamente o investidor. O que de muitas das vezes os investidores fogem é que os custos de contexto são muito elevados. Supostamente alguém que queira abrir uma indústria, no nosso caso concreto aqui, o nosso município, como vocês veem, a luz foi, porque nós temos o grupo girador e os nossos técnicos. Eu estou a falar da energia e a nossa luz foi. Exato. São setores que o Estado deve melhorar. E os investidores vão recuando por causa desses custos de contexto. Alguém que queira, por exemplo, implementar uma indústria cá no município, fica, de certo modo, muito caro e não consegue, ou seja, né, porque os investidores fazem conta. Exato. Por causa do efeito do produto final. Quanto é que vai custar, tendo em conta os custos imputados na produção deste ou daquele bem? E se o Estado minimizar por intermédio de investimento nesse setor, vai, de certo modo, alavancar a nossa economia. Sim, doutor. Alô? Sim, doutor Francisco, agora já melhorou a internet. Ai, que bom. Bem, sim. Sim, estamos a ouvir, doutor. Ok.
Bem, na situação presente, né, o Estado deve continuar a apostar naquilo que são os setores estruturantes, sobretudo as vias de comunicação e o setor das energias. Acho que é essencial para poder ressurgir ou poder catapultar ou alavancar a própria economia e melhorar a condição social das nossas populações. Ok, tá bom, doutor. Muito obrigado. Doutora Benilde, nós colocávamos a questão: será que a Covid-19 trouxe algo positivo para o nosso sistema de saúde? Uau, pergunta grande. Se trouxe algo positivo, acredito que ainda não conseguimos nos dar conta o que é. Por quê? Porque com a Covid-19 nós temos pacientes que já eram, né, pessoas que são seguidas, pacientes com enfermidades crônicas não transmissíveis, por exemplo, hipertensos, diabéticos, que simplesmente essas pessoas deixaram de ir às unidades hospitalares por medo ao contágio da Covid. Ao se prevenirem da Covid, acabam agravando as suas patologias de base, porque deixam de assistir ao seu médico assistencial. Então, coisa positiva para a saúde, não vejo. Até agora ainda não consigo dizer assim taxativamente alguma coisa positiva para a saúde. Talvez a Covid veio simplesmente destapar as cubas e mostrar a fragilidade e a sensibilidade do nosso sistema de saúde. Mas para a saúde como tal, acredito que não. Doutora, no âmbito do combate à Covid-19, nós sabemos que foram criados novos laboratórios, sabemos que hoje já se pode falar de testes da Covid-19 por algumas partes da Angola, sabemos que foram criados hospitais de campanha. Será que isso não é considerado como algo de positivo? Porque o nosso entendimento é que esses laboratórios vão permanecer, ou esses laboratórios, tão logo termine a Covid-19, já não poderemos falar deles. É assim, doutor Ivo. Tá bem, podemos talvez dizer que em termos de infraestrutura, a gente até pode ter as estruturas montadas, um hospital de campanha, um laboratório para testagem, mas devemos ter em conta que a estrutura por si só não funciona. A estrutura precisa de recursos humanos qualificados para poderem fazer o trabalho nesses laboratórios montados, porque senão vai ser tipo o Hospital do Quando Cubango, que tem um aparelho de tomografia axial computarizada e não se usa porque não tem nenhum técnico que saiba fazer ataque. Então, o que é que estamos a fazer? Dinheiro investido e não tem aproveitamento. Ou seja, o aparelho está a criar as teias de aranha por não ser usado. Vai acontecer o mesmo. E se repararem, a maior parte dos profissionais da saúde estão a se infectar. Nós já temos mais de 30% dos funcionários da saúde infectados com Covid-19. E são esses que estavam a trabalhar na linha de frente, que agora estão contaminados. Depois não sabemos qual vai ser o desfecho. Então, realmente, ganhos, podia dizer sim, em termos de infraestrutura. Mas, por exemplo, laboratórios que montaram são laboratórios de RT-PCR. Exame esse que a gente, depois de. Né, gosto sempre de dizer que a Covid vai passar. Depois da Covid, acredito que nós não vamos ter muita utilidade com os laboratórios de RT-PCR. Porque não vão mesmo trabalhar, não sei, né? Talvez estou a ser muito pessimista, mas é a realidade que a gente tem vivido. Então, seja essa a minha opinião. Em termos de infraestrutura, podemos dizer que sim. Por exemplo, o Hospital de Campanha da Zona Econômica é um hospital equipado com material de ponta. Mas perceba bem, um hospital equipado com material de ponta. Mas material esse que não vai se usar. Usa-se os pacientes que passam aí em uma temporada e depois fica ali atirado. Quando as nossas unidades estão gritando por meios por materiais de camas, os biombas, aquelas coisas todas. Mas o hospital de campanha foi montado, ou seja, foi necessário a Covid vir para se instalar e se dizer que tinha dinheiro para se montar um hospital de campanha, assim, um estalar de dedo. Então, quando eu digo não vejo muito ganho para a saúde, é nesses moldes.
que a gente assiste ainda pacientes deitados. O que adianta eu dizer que eu ganhei na saúde quando tenho pacientes ainda a dormir no chão de um hospital, no corredor de um hospital? Então não tenho ganho, a Covid não me trouxe ganho. Tá bom. Doutora, uma questão colocada pelo Paulo Camutena, curiosamente, a partir do Kuvalai, mar o sistema de saúde pública no país, o que podemos esperar olhando pelas intenções do Ministério de Tutela, que estão do nosso amigo Camutena. Bem, veio mostrar a fragilidade do sistema de saúde pública no país. Sim, é verdade. A Covid veio mostrar a fragilidade dos nossos sistemas de saúde. E não é só em Angola, no mundo em si. A Covid-19 veio mostrar realmente a fragilidade do sistema de saúde. E o que podemos esperar olhando pela intenção do Ministério de Tutela? Bem, até agora só temos ouvindo boas coisas, que vai se melhorar aquilo, vai se melhorar aquele serviço, vai se adicionar. Então vamos dobrar o joelho e esperar que as coisas realmente aconteçam. Caso se cumpram as promessas que estão a ser feitas agora no decorrer da pandemia, acredito que vêm coisas melhores e boas para melhorar o nosso sistema de saúde. Doutor Francisco, essa questão é para si e associada àquilo que nós já temos vindo falar aqui sobre a questão do investimento, da questão da diversificação da economia. E nós falamos muito da diversificação da economia e a questão da crise agravada pela Covid-19 veio atrapalhar um pouquinho esse processo. Será que estamos no caminho certo, olhando para aquilo que nós queremos alavancar, que é a agricultura, com uma percentagem muito ínfima no orçamento de 2021? Sim, obrigado, doutor. Na verdade, a diversificação da economia é quase já uma questão é uma melodia a nível dos quatro cantos do país, né? Mas eu sempre me perguntei, né, diversificar como e com quê, né? Porque o fator diversificação pressupõe investimento. Não só investimento, também é um fator de inovação. Na minha humilde opinião, acredito que ainda nos falta muito, sobretudo no setor da agricultura. Nós não temos estado a aproveitar aquilo que são as vantagens comparativas no panorama mundial. Se formos fazer uma análise no panorama mundial, Angola, em termos de terras férteis, é abundante, e nós deveríamos nos apegar neste fator para então nos especializarmos na produção de bens agrícolas, mas infelizmente não temos estado a fazer face àquilo que é o grande potencial econômico que nós temos. Por quê? Porque daquilo que são os fatores de produção, nós estamos a falar que é fator de produção, capital, terra e os próprios recursos financeiros, né? Recursos humanos, se formos a contar a nível do país, quantos institutos agrários nós temos, né? Quais são as regiões fértil na produção de necessário para poder capitalizar esta região? Acho que não. Nós fizemos uma agricultura ainda de subsistência. Nós estamos a primar, e o que nós queremos, o que se quer é uma agricultura já mecanizada, uma agricultura capaz de poder sustentar o mercado interno e não só, que venha a ser uma agricultura competitiva, que os nossos produtos produzidos localmente também tenham saída no mercado externo. Vejamos, aderimos agora àquilo que é a zona de comércio livre na região da SADC, mas acredite que nós seremos economicamente engolidos por outras economias. Por quê? Porque
Por exemplo, a África do Sul, os custos de produção são efetivamente baixos e, naturalmente, o produto final chega a ser também barato. Agora, não é o nosso caso. O nosso caso, os custos de produção são elevados e isso vai se refletir também num preço alto do produto final. O que quer dizer que nós, como consumidor da região, em vez de consumir, por exemplo, a maçã de Angola, vou preferir consumir a maçã da África do Sul, porque o seu preço é mais baixo e com mais qualidade. Então, precisamos apostar fortemente no setor da agricultura com mais investimento, e esse investimento deve ser visível naquilo que é o orçamento geral do Estado. Só deste modo é que poderemos conseguir fazer face àquilo que são as nossas potencialidades a nível do país. Do outro jeito, vamos continuar a assistir às sonegações que temos estado a verificar. Só falando, mas na prática não terão efeitos desejados na vida da população. Precisamos fazer mais. Precisamos fazer mais, de fato. Doutora Benilde, uma questão colocada pelo doutor Norberto de Castro, ele pergunta à doutora o que é necessário fazer, já que existe escassez de recursos humanos, organizacionais e materiais durante ou depois da pandemia da Covid-19. Tá bem. Boa noite, de Castro. O que é necessário fazer, já que existe escassez de recursos humanos, organizações e materiais? É assim. Primeiro, para suprir a carência e a necessidade dos recursos humanos, se precisa investir na formação do homem. O nosso ministério ou o nosso governo precisa investir mais na formação do homem. Por quê? Porque nós temos, por exemplo, muitos técnicos, quer médios, quer licenciados, mas não são especializados. E, por exemplo, esses laboratórios que estão aqui montados e o resto, têm aparelhos que precisam de pessoas especializadas. E nós não temos pessoal especializado. Precisa-se investir na formação dos técnicos, nesse caso. Até porque se a gente ir a fundo da coisa, as pessoas que nos fazem a colheita com a zaragatoa, talvez nem é um técnico de laboratório, é alguém que passou por uma formação de 15 dias e é essa pessoa que está a fazer a nossa testagem, que está a pôr aquele isopo comprido aqui, que depois pode até perfurar as coanas. Então, é preciso investir na formação dos quadros. Essa é uma. Agora, quanto ao material, acho que com o aumento cada dia que passa da percentagem do orçamento geral, acredito que o Ministério vai criando políticas, o Ministério vai criando políticas para acautelar e minimizar o déficit gritante que temos em termos de materiais. Tanto é que, se você reparar, nós estávamos, acho que foi o mês de julho, entre julho e agosto, todos os dias na televisão passava a informação de que está a chegar toneladas de materiais de biossegurança. Certo. Mas vamos para a realidade contraditória. Tu vas para um hospital e encontras pessoas a dizerem: não vou tocar no paciente porque não tem máscara e não tem luva. Então existe aqui um cenário contraditório. Passa-se a informação que temos material suficiente, quando, na verdade, lá no campo da atuação, esses materiais não existem ou não chegam. Mas, doutora, o que na verdade poderá estar a se passar a ideia de que o material vem ao país, mas não é suficiente. Não deve ser esse o entendimento. O material chega, mas não é suficiente para distribuir a todas as unidades sanitárias. Aliás, uma questão que temos discutido constantemente já discutimos sobre isso, a Covid-19 veio nos ensinar cada vez mais de que um profissional de saúde, cada vez que toca num paciente, deveria necessariamente mudar de par de luvas. Sim. Mas nós sabemos que, pela situação que nós vivemos, não sei se há alguma unidade hospitalar em condições de um médico tocar, por exemplo, em 100 pacientes diário, imagina estar nas consultas externas, e
trocar de 100 pares de luvas. Bem, realmente seria muito gasto, visto que a economia, o economista falou agora bonito, que a economia está do jeito que está, mas é realmente necessário que assim fosse, que a cada paciente um par de luva, porque também a gente não vai, por exemplo, alguém que chegou com um quadro respiratório, não vamos arriscar lavar só as mãos, não ter luvas, nem a máscara cirúrgica, porque tem que ter dois tipos de máscara. Para atender um paciente com sintomas respiratórios, necessariamente eu devo usar a máscara N95. Por quê? Porque todo o síndrome respiratório, toda a patologia que agora acomete o sistema respiratório é Covid até se provar o contrário. Então, quando eu vou realmente para abordar um paciente, eu devo usar luvas. Ah, o nosso sistema não permite isso. Não, não permite, mas pelo menos ao médico eu digo sempre às pessoas que a lavagem das mãos Sim. é fundamental. Por quê? Porque a gente até pode usar luvas, mas a mesma luva, no momento que vamos tirar para trocar, se a gente não fazer a higienização das mãos, acabamos nos infectando. Porque se eu peguei num paciente que está infectado, no momento de trocar a luva, há riscos muito grandes de eu me contaminar e depois contaminar o outro paciente que eu for atender. Então, esse Ok. é um tema muito delicado, falar de materiais de biossegurança. Mas não é que não chega, chega assim, senhora. E se formos assim a ir mais assim a atiçar as coisas. Antes, as nossas farmácias não vendiam máscara. As nossas farmácias antes não vendiam, podiam até vender luvas cirúrgicas, mas não vendiam máscara, não vendiam álcool em gel, não vendiam as botas para a abordagem de um paciente com Covid. Hoje, se girar em cada esquina de uma farmácia em Luanda, vas encontrar os materiais de biossegurança. E aí vem aquela coisa que fica, às vezes, a roer a cabeça e a doer o coração. Como é possível? Se o material foi trago para atender, né, a população, estar nas unidades sanitárias, mas está a servir de comércio. Então, são Doutora, coisas. não, não teríamos aqui, se calhar, também uma oportunidade que os empresários da indústria farmacêutica encontraram para também importar material de biossegurança para comercialização? Também podia ser, mas eu podia dizer que isso é muito oportunismo. De facto, Estariam a ser oportunistas realmente e a criar dúvidas na mente das pessoas. Porque vamos lá ser francos e verdadeiros. Eu que não vendo máscaras, de repente veio o Covid. De repente a farmácia da doutora Benilde está cheia de luvas, está cheia de máscara. Deixa dúvida, deixa dúvida. Porque depois nos só, perguntamos, cadê as toneladas que chegaram ao país? pronto, se calhar seria um outro tema para a conversa. Tema, sim, também. Pronto, uma questão colocada pelo Dr. João Luiz, ele Sim. diz que, visto que há insuficiência de recursos humanos qualificados em vários setores, especialmente na saúde, olhando para as restrições que a Covid-19 nos impõe, que planos estratégicos pré-eleitores propõem à saúde e aos outros setores para contrapor os efeitos negativos da pandemia? Esta questão está lançada por dois doutores e como o doutor Francisco já está um bom tempinho sem falar, queríamos ouvi-lo primeiro. Ok, obrigado, doutor. Bem, diz que há insuficiência de recursos humanos qualificados em vários setores, especialmente na saúde. Né? Depois, que planos, né? Que estratégias. Estratégico, sim. Uhum. Propõem à saúde e aos outros setores para contrapor os efeitos negativos da pandemia. Nós aqui, né, doutor, deveríamos aqui, se calhar, trazer à tona a questão da escassez, ou seja, esta pergunta está, de certo modo, ligada àquilo que é a escassez. E como sabem, Exato. a escassez não é a ausência. Okay. O que é isso, escassez? Escassez é a impossibilidade dos recursos presentes poderem satisfazer as necessidades existentes. Né? Exato. Bem, e neste, entretanto,
acredito eu que o que se deve fazer no presente momento seria continuar a investir ou aumentar os níveis de investimento para que, né, quer, sobretudo do ponto de vista dos recursos humanos, assim como do ponto de vista dos recursos materiais. Mas esses investimentos também é fruto de capitais. E o que nós estamos a vivenciar de uma forma geral, o país, é nada mais senão o processo de uma bancarrota, ou seja, estamos com insuficiência de recursos para poder responder a todas as necessidades existentes. Mas propomos ainda assim que haja inovação, né? Haja mais inovação e criatividade a todo o setor no sentido de poder fazer face à situação presente, sobretudo no setor da saúde, que agora é o olhar, é os holofotes, todas as atenções estão viradas para o setor da saúde. Então, que haja mais criatividade com os poucos recursos que estão disponíveis, no sentido de podermos, né, solver maior número de necessidades para poder fazer face à situação da população. E outro sim seria na questão do outro setor, nomeadamente o setor da educação, né? O setor da educação, né? É um momento presente também para o setor da educação olhar, né, para mais investimento ligado à saúde, né? Porque essa pandemia está a demonstrar, sobretudo, que há mesmo escassez de recursos ligados nesta área. Então, o setor da educação deve olhar esse momento para criar mais investimento, sobretudo para a formação de mais quadro, no sentido de poder, né, de poder contrapor e não só que num futuro breve haja mais respostas de qualidade e de caráter mais imediata, para evitarmos a importação de quadro que estamos a vivenciar agora por causa da insuficiência dos nossos. Sim. Sim. Doutora Benilde, vamos colocar esta questão que foi colocada pelo doutor João Luís, mas a esta questão vamos também juntar a questão colocada pela engenheira Lúcia Iolene. Ela nos saúda a todos os participantes e aos preletores e ao promotor e diz a doutora Benilde, que quer saber, doutora Benilde, gostaria de saber, no seu ponto de vista, o Estado investindo já nas infraestruturas por causa da pandemia não é um passo já dado? Essa é uma questão. A segunda questão, visto que não é só no setor da saúde que vive com esta situação, será que o Ministério de Tutela já está a trabalhar nos programas estruturantes pós-Covid? Tá bem, vou começar por responder por dar a minha opinião sobre os planos, acho que é do João a pergunta, né? Do doutor Exatamente, João. João Luís. Planos estratégicos para a pós-Covid, tendo em conta a carência gritante de recursos humanos em todos os setores e principalmente na saúde. Exatamente. Nós estamos a viver como eu disse daquela hora, que a Covid veio realmente mostrar as fragilidades de todos os sistemas, quer político, social e econômico. A Covid veio mostrar essa fragilidade. Então, já vimos que quando realmente se tem vontade, em menos de 6 meses, as coisas conseguem andar quando se tem uma situação emergente, que foi o caso da montagem dos laboratórios, da montagem dos hospitais de campanha. Então, se com a Covid, que veio destapar as suas cubas, conseguimos montar esses laboratórios,
mesmo tendo a economia, o seu colapso, que é a crise econômica, mesmo assim o país conseguiu fazer com que se tenha um hospital de campanha em cada província ou em cada município e se monte também um laboratório de biologia molecular em cada província. Acredito eu que se realmente haver vontade política, sim pode haver, contrapor os efeitos, se pode sim fazer planos estratégicos para contrapor os efeitos negativos da Covid, investindo mais uma vez na formação do homem. Agora, respondendo à doutora Lúcia diz, gostaria de saber, no seu ponto de vista, o Estado investindo já nas infraestruturas por causa da pandemia, não é um passo já dado? Claro, é um passo. Quando a gente respondeu, foi no quesito de se eu vi benefícios para a saúde com a Covid-19. Não vi. O que é que a gente ganhou? Infraestrutura. É um passo dado e a gente tem que aplaudir. É um passo dado, mas precisa se fazer mais. Visto que nós, o setor da saúde, que vive com esta situação, será que o Ministério de Tutela já está a trabalhar nos programas estruturantes pós-Covid? Bem, essa é uma pergunta um pouquinho abrangente, mas acredito eu que sim, que desde que se diagnosticaram os primeiros casos da Covid-19 em março do ano transitado agora, acredito eu que o Ministério sim já está a trabalhar nos programas estruturantes do pós-Covid, mas é muito prematuro falar agora em programas estruturantes pós-Covid, porque nós temos agora parece que metemos um break nos casos, mas aí eu entro de novo e digo, talvez seja a capacidade de testagem que não é tão alta para termos os números tão diminuídos assim rapidamente. Pronto, aqui fomos recebendo tanto as pessoas foram. Uns diziam que estão de parabéns, estão a gostar, uns a particularizarem o Dr. Gung, outros a doutora Benilde, pronto. São os comentários que vamos tendo das vossas abordagens. Significa que estão a conseguir chegar, estão a conseguir atingir exatamente o âmago das pessoas que vos acompanham. Mas Obrigada. há uma outra questão colocada pela Wilma. Diz boa noite, caríssimos. A minha questão vai para o Dr. Francisco. Pronto, o Dr. Francisco não é sociólogo, porque na verdade teríamos aqui o sociólogo Marcelino, exato, mas infelizmente não está conosco, questões técnicas. Diz como sociólogo qual é o conselho ou a recomendação que deixa para a sociedade no caso da vivência tendo o Covid-19 como herança. Mas pronto, essa questão da convivência do Covid-19, doutora Benilde, por favor, a questão é sua aí. Mais do que ninguém é especialista nesse painel. Pois. Bem, como nós já dissemos já anteriormente que os decretos vieram para ajudar, facilitar e atrapalhar. Primeiro, quando a gente está acostumado, somos africanos, especialmente angolanos, gostamos de confraternizar. Como é que vamos agora, do dia para a noite, me dizerem, por exemplo, que eu não posso celebrar o Natal, por exemplo, Natal, com mais de 10 pessoas? Então, devemos, como é que ela pergunta, a vivência tendo Covid como herança. Devemos nos reeducar. Isso vai passar por uma readaptação, não muito o nosso habitual, sair mesmo do nosso padrão para podermos nos adaptar à nova realidade. Ou seja, se antes nós estávamos acostumados a fazer as compras do mês durante não sei quanto tempo, agora estamos a notar que as famílias estão a estocar os alimentos, fazendo o quê? Fazendo grandes quantidades nas suas despensas, porque não sabem o que acontece. Depois daqui a 2 horas, depois daqui a 3 horas, se um dos familiares, por exemplo, aparece com Covid-19, as famílias criaram esses mecanismos, tipo de não seria mecanismo de defesa, mas maneira de querer tipo, evitar estar permanentemente nas ruas a fazer compra e o resto. A vivência, tendo como herança a Covid, passa por uma reeducação
passa por uma readaptação e passa por adquirirmos novos hábitos. Exato. Pronto, é uma questão colocada ao Dr. Gung pelo ilustre Paulo Camutena. Ele diz, doutor, no âmbito das políticas de alívio do impacto econômico causado pela Covid-19, realizou-se recentemente em todos os municípios a feira de escoamento de produtos de campo para a cidade, que decorreu sob o lema incentivar, promover e valorizar o produtor e a produção local rumo ao desenvolvimento sustentável. Em concreto, e essa é a questão dele, como essa política pode se repercutir de uma forma intrínseca na vida do cidadão? Bem, é uma questão muito pertinente. Na verdade, nós também acompanhamos este programa, né? Certo. Mas em torno dessa abordagem, na vida do cidadão, naturalmente, vai se refletir se a produção, né? A produção ou aquilo que for produzido tiver condições necessárias para chegar até ao consumidor final. Bem, e o consumidor final, naturalmente estamos a falar do cidadão, independentemente dessas políticas de incentivar, promover e valorizar o produtor, é necessário que haja condições, né, condições sobretudo para que esse produtor tenha capacidade suficiente para produzir e condições para poder fazer chegar ao consumidor, ou seja, escoar esse produto até ao consumidor final. E só será possível também quando melhorarmos, no caso o Estado, melhorar as vias de acesso. Porque se a gente aqui afirmar que o país não produz no seu todo, não estaríamos a ser felizes. Temos sim produção, há comunidade que produzem e muito, mas o maior problema é o escoamento desses produtos, que está privado por causa das vias de acesso. Logo, essa produção não se reflete na vida do cidadão, não tem nenhuma repercussão na vida do cidadão, porque muitas dessas produções, na sua maioria, acabam por se estragar. Acabam por se estragar porque o pacato produtor nem sequer, às vezes, tem condições para a conservação desses produtos. Então, o Estado deve continuar, né, investir muito, sobretudo, ainda repito, nas vias de comunicação, de modo a poder facilitar, então, essa cadeia produtor, escoamento e consumidor. Então, Doutor Gung, outra questão, se calhar associada a esta, é do Dr. Norberto de Castro. Ele diz que me parece que as lojas de renome, como é o caso, passamos aqui a publicidade da Shoprite, o nosso Super e outras, desanimam em parte os produtores locais. Insuficiência de escoamento. O que fazer para alavancar ou incentivar estes guerreiros? A dizer, o que se pode fazer para incentivar essas pessoas que, com muito sacrifício, muito trabalho, têm feito produção em massa e infelizmente, os grandes centros comerciais não absorvem essa produção? Bem, eu acredito, na minha humilde opinião, que o Estado deve, né, naquilo que é a sua política social de garantir a estabilidade e a distribuição, passam necessariamente criar políticas de interligação entre os pequenos e grandes
produtores, ou seja, criar aquilo que são chamados em termos de economia de cluster. Cluster são aquelas regiões em que as indústrias, as fábricas, os produtores estão interligados, onde tem um que produz o tomate e ao lado tem outro que transforma essa mesma produção. Assim como em seguida vem aquele que é o comerciante final. Então deve haver uma interligação. Nessa ordem, o Estado deve criar parceria com estes supermercados, no caso, que são já os gigantes no mercado local, para poder ter como base a compra ou ir comprar, né, em primeira instância, a esses pequenos produtores, no sentido de não poder vermos, né, não podermos ver o desaparecimento do mercado desses pequenos produtores, porque pura e simplesmente não tem mercado para atuar. Então, o Estado deve intervir, né? Essas são as chamadas falhas do mercado, é ali onde o Estado deve aparecer para a sua intervenção, de modo a criar essa parceria entre esses grandes mercados ou supermercados com esses pequenos produtores. E ali teríamos uma economia mais saudável em que todos, desde os pequenos aos grandes, estariam todos, de certo modo, saudáveis, porque a economia estaria a fluir. Doutor, já que está com a palavra, doutor Francisco, 2 minutos para considerações finais, já estamos a terminar. Bem, primeiro agradecer, né, pelo convite, dizer que nós incentivamos que continuem com este projeto, que de certo modo também tem um impacto social muito grande. E o nosso muito obrigado pelo convite. Agora, outro sim, as famílias. Poderia aqui pedir que façam poupança, mas infelizmente o custo de vida está muito alto. Né? Os nossos rendimentos nem sequer chegam para consumir aquilo que são os nossos bens de primeira necessidade, quanto mais fazer poupança. Mas vamos acreditar e continuar ao fator da criatividade, no sentido de vermos a nossa economia a melhorar, das nossas famílias. E é uma tarefa de todos nós, não só do Estado. Cada um de nós deve fazer a sua parte, ao seu nível, onde está, para contribuir para o melhoramento da situação socioeconômica da nossa comunidade. Muito obrigado. Doutora Benilde, considerações finais. Bem, fazendo uso das palavras do Dr. Francisco, agradecer e incentivar que continue com o projeto. É realmente muito importante quando a gente tem esse encontro e a gente consegue conversar e falar da vida social, política e econômica. Mas quero deixar um conselho, que é deixarmos a infodemia, ou seja, sobrecarga de informações desnecessária, que não adicionam absolutamente nada. Ultimamente, os meios de comunicação passam muita informação, que depois as pessoas entram em tédio, medo, ansiedade, têm crises de pânico, porque a pessoa fica na dúvida quando vai ser a minha vez. Então, vamos deixar essa infodemia, ou seja, deixarmos de ouvir tudo, porque nem tudo que sai nos jornais é a verdade. Cuidarmos mais da família. E muito obrigada. Muito obrigado a todos. E esperamos contar convosco nas próximas oportunidades. E, doutora Benilde, fica aqui, se calhar, também o convite para, num outro momento, voltarmos a falar da questão da saúde preventiva. Está bem, está bem. Sentido de olhar sempre para a questão. Exatamente. E o doutor Francisco também vamos contar consigo sempre que o tema for ligado à economia. Já temos um especialista aqui que já está conosco, o projeto Tudo em Prol da Sociedade. Muito obrigado. Estamos sempre ao dispor, doutor. Ok, muito obrigado e desejo uma ótima noite. E já que amanhã é segunda-feira, uma ótima semana laboral. Obrigada igualmente, Précio. Ok, muito obrigado. Estamos juntos. Estamos juntos. Abraços. Ok.